Júlio, obrigado pelo apoio ao evento, pela presença de vocês e fica à vontade. Bom, Fernando, em nome da Corteva Biológicos, nós que agradecemos a estar presente nesse evento. É a primeira vez que eu participo e estou, além da minha expectativa, superou muito minha expectativa. Difícil depois de uma palestra como essa, né, onde a gente vê que o profissional tem paixão pelo que faz. E eu diria o mesmo, ao longo dos meus 30 anos na jornada no agro aqui no Brasil, iniciei minha jornada em 94, então esse ano eu completei 30 anos, eu sempre tive paixão pelo que eu fiz. E eu tive a sorte e a felicidade desses 30 anos, 28 anos eu fiquei numa única empresa que tinha um caráter inovador. Um caráter inovador que tinha como pano de fundo pesquisa científica para pegar conhecimento da ciência e transformar em tecnologia aplicada no campo para contribuir com o agronegócio brasileiro. Fazendo um breve relato, em 94, eu tive a felicidade de iniciar a difusão de, pasme, cobalto e molibdênio em leguminosas, que ainda era algo que estava sendo difundido. Eu vi ontem a homenagem ao professor, eu me lembrei que eu cheguei a fazer ações de difusão de zinco quelatizado com o professor Malavolta em cafeeiros do Cerrado Mineiro. Tive a grata satisfação também, ainda na década de 90, contribuir com a difusão do primeiro regulador vegetal, promotor de crescimento do nosso mercado, registrado no Ministério da Agricultura, à base de cinetina, fazendo o papel de citocinina, ácido indolbutírico, fazendo o papel de auxina, e o ácido giberélico, que foi, e até hoje, uma ferramenta que contribui muito. Avançando já nos anos 2000, nós tivemos, até com grande colaboração do professor Fancelli, que está aqui, é um prazer, professor, o lançamento do primeiro azospirilo do mercado brasileiro, e nós fizemos esse lançamento num evento do professor Fancelli aqui em Piracicaba. O senhor lembra o ano, professor? Mas eu acho que devia ser 2009, no máximo. Exatamente. Além disso, ainda nesse mercado de fixação biológica de nitrogênio, o azospirilo muito voltado para gramíneas, milho, trigo, sorgo, contribuímos com a difusão da coinoculação em soja, onde a gente fez a fusão de Bradyrhizobium com azospirilo e uma tecnologia até hoje muito utilizada e contribuindo muito. Com uma grande contribuição do professor Fancelli, nós fizemos a difusão, por volta de 2006, de uma ferramenta muito usada em fruta, mas pouco utilizada em grãos, seja soja, seja milho, o uso de indutor de resistência ativando fitoalexinas à base de fosfito, com um produto à base de fosfito de manganês. E, por último, para a gente não delongar muito, o uso de pré-maturadores com base nutricional em cana, auxiliando na qualidade da matéria-prima de cana dentro da usina. E depois desses 30 anos, a Corteva me traz esse presente. Estar junto com a Corteva Biológicos na difusão dessa nova tecnologia, que é o Trisha-N, que essa é a minha missão hoje, apresentar para vocês o Trisha-N. Como as plantas obtêm nitrogênio? Essa é a primeira questão. Basicamente, nós temos as principais fontes divididas em três. Nós temos a fixação biológica de nitrogênio, através da FBN, com o Bradyrhizobium, em leguminosas, onde a gente tem o aproveitamento do N atmosférico pela planta, numa relação simbiótica entre raiz e bactéria, na formação de nódulos. Porém, nós temos um grande gasto de energia pela planta. A planta tem que descer carboidrato para a raiz
para manter esse nódulo vivo, ativo e fixando o nitrogênio, mas ainda altamente eficaz. Nós temos os fertilizantes orgânicos, porém com uma baixa disponibilidade de N. E o mais utilizado, os fertilizantes inorgânicos, onde nós temos formulações como ureia, MAP, nitrato de amônio e sulfato de amônio. A ureia é a formulação mais utilizada, porém com baixa eficiência. Processo industrial envolve problemas de poluição na atmosférica e tem um alto custo. Se a gente fosse depender da ureia para produzir soja, essa atividade econômica seria inviável. Nós devemos isso à fixação biológica de nitrogênio. No caso do milho, nós temos aqui 63% da absorção se dá até o florescimento e 37% da absorção após o florescimento. Então, a gente tem essa curva aqui, onde o fornecimento de N no milho, do N químico, se dá no início da cultura, e a gente tem uma curva descendente ao longo do ciclo, conforme a gente vai avançando nas fases fenológicas do ciclo. E aqui que a gente entra com o Trisha N, onde nós vamos ter um fornecimento de N, iniciando na fase vegetativa e se mantendo constante até o final do ciclo. No caso da soja, nós temos uma dinâmica semelhante, porém, nós contamos com a fixação biológica de nitrogênio, com picos de fornecimento de N através desse processo, a partir de uma crescente a partir de V6 e tendo um pico na fase reprodutiva em R5. Aí entra uma relação fonte-dreno. No momento que a gente precisa muito de N, que é no enchimento de grãos, porque a gente está falando de uma proteína, de um grão rico em proteína que demanda muito N, a gente começa a perder dreno de energia vindo da raiz. É onde que a gente tem o papel fundamental de um fornecimento extra de nitrogênio ao longo do ciclo, desde aqui do vegetativo até o final do ciclo da cultura. Então, dessa forma, eu apresento oficialmente para vocês o Trisha N, uma inovação no agro, como eu disse, um presente que eu ganhei da Corteva. Ele fornece uma melhor distribuição do N durante todo o ciclo da cultura, uma melhor eficiência, entregando o quê? Plantas saudáveis e melhor nutridas, com o benefício que um único produto da Corteva propicia, que é o Trisha N. E como se dá isso? Ele consegue fornecer de forma eficiente durante todo o ciclo. Qual a composição do produto? É uma bactéria, Methylum-Bacterium. Essa bactéria foi isolada muito recentemente na Europa, por volta de 2020. A cepa é específica. Isso é muito importante quando a gente fala de produtos biológicos. A cepa SB23 é uma cepa exclusiva e patenteada pela Corteva, com uma definição técnica de ser uma bactéria fixadora de nitrogênio e com eficácia comprovada a campo. Por que o Trisha N é diferente? Se vocês notarem nesse vídeo aqui, nós fazemos a aplicação dessa bactéria via folha. Ele é absorvido pela folha através dos estômatos. A partir do momento que ele está dentro da planta, interiorizada na planta via estômato, ela é capaz de se reproduzir e colonizar as folhas da planta durante todo o ciclo, porque ele tem mobilidade dentro da planta. Como se dá isso?
Sua composição contém bactérias dotadas de flagelos laterais que promovem a essa bactéria mobilidade e sistemicidade. São bactérias aeróbicas, precisam de oxigênio. Sua fonte de energia é o metanol. Não compete com a energia utilizada pela planta. Aí é a grande sacada. Metanol, pessoal, é resíduo da formação de parede celular. Em resumo, se toda a planta está se desenvolvendo, está crescendo, há produção de parede celular, formação de parede celular e produção de metanol. E essa é a fonte de energia do metilobactério que está dentro dessa planta. Tendo mais metanol, ele está fixando mais N atmosférico, transformando em amônia e dando suporte de nitrogênio para a cultura ao longo de todo o ciclo. E ele possui, isso aqui é apenas uma característica, possui uma pigmentação rosa, metilobamina. Isso é só para constar. É a única tecnologia hoje capaz de fixar nitrogênio via foliar. Bactérias fixadoras de nitrogênio no mercado. Nós temos as bactérias simbióticas, muito utilizado na FBN da soja, onde a gente forma estruturas essenciais, os nodos radiculares, e são bactérias capazes de fixar N. Nós temos as bactérias diazotróficas. Essas bactérias se encontram na rizosfera, geralmente fixam N2 quando falta outra fonte de N. E as endofíticas, que encontra-se o metilobactério azospirilo, são bactérias aceitas pelo sistema imunológico da planta e que pode se espalhar no tecido vegetal. Como eu disse, ele tem a capacidade de se movimentar e colonizar as folhas que vêm se desenvolvendo até após a sua aplicação. Formulação. A Corteva AgriScience é uma empresa que ela é reconhecida pela qualidade e pelo investimento que ela faz na sua linha de produtos em formulações modernas e eficientes. E ela trouxe todo esse know-how de experiência de formulações e trouxe para a formulação do Utrisha. O Utrisha, ele é microencapsulado com 3 capas biopelículas para proteger a bactéria. Então, a gente tem, dessa forma, uma bactéria bem resistente. Formulado com altas temperaturas para conseguir uma melhor estabilidade e proporciona um melhor suporte de reativar a bactéria uma vez aplicado. Mecanismo de ação, como eu falei, a bactéria ela é pulverizada, ela entra dentro das folhas através do estômago. Uma vez que ela esteja internalizada, ela começa a fixar N2 e transformar em amônia durante todo o ciclo. O único produto a promover a fixação de nitrogênio por meio de aplicação foliar, se encaixa na maioria dos programas de manejo nitrogenado, aumenta a eficiência do uso de nitrogênio, reduz a dependência da absorção de nitrogênio do solo e possui uma ampla aplicação foliar. Já estamos indo para o final. Então, aqui é o que a gente fala. A bactéria ativa a nitrogenase e tem a capacidade de transformar N2 em amônia para a planta. É um produto versátil. Essa tecnologia veio da Simborg, uma empresa espanhola que a Corteva Biológicos adquiriu. E essa bactéria é utilizada ao mundo em mais de 25 plantas, mais de 25 culturas. Inicialmente, nós já tivemos o registro do Utrisha N em milho, em agosto do ano passado. Conseguimos o registro do Utrisha N em soja, agora em junho. Já submetemos o registro desse produto para cana-de-açúcar e vamos avançar para café, citros e demais culturas de valor econômico aqui para o Brasil. Resultados de Utrisha a campo.
Passando rapidamente, milho safrinha 2022, nós tivemos um ganho de 89% nos campos instalados. No caso de Utrisha, no milho verão, esse percentual de ganho subiu para 92%. E no caso, aqui nós temos imagens de milho que chamam bastante atenção. Aqui a gente vê folhas do bacheiro ainda ativamente fazendo fotossíntese comparado com o tratamento padrão que já se encontra em senescência, mostrando que a bactéria está trabalhando ao longo do ciclo, fixando nitrogênio e mantendo essa planta fotossinteticamente mais ativa durante todo o ciclo. Resultado de soja, nós tivemos Resultado de soja com 80% de ganhos em todos os campos instalados na safra 23-24. As características técnicas do produto eu já passei, mas vamos lá, é um metilobactério, a cepa SB23, cepa patenteada pela Corteva. São bactérias fixadoras de nitrogênio, com eficácia comprovada em condições de campo, concentração definida, 3 × 10⁻⁷ UFCs por grama, e instrução de uso, aplicação foliar. Recomendação do uso: em milho, aplicação, a dose de 333 gramas, uma única aplicação. Época de aplicação, uma janela bastante interessante, que vai de V4 a V8 e garantindo, a partir daí, um fornecimento contínuo de N biológico para a planta. E, para finalizar, no caso da soja, nós temos a dose de 333 gramas por hectare numa única aplicação e na janela de V6 a R1. Agradeço, estourei 1 minuto e meio, desculpa, Fernando, e estamos aqui à disposição, está aqui o meu contato. Caso não tenha interesse, entre em contato com os RCs da Corteva, que estão distribuídos em todo o território brasileiro. Muito obrigado.